Olá, pessoas queridas, tudo bem? Aqui estou eu, Gessner Braga, para mais um vídeo. O de hoje tem muitas informações, muitos dados e, por isso, eu precisei preparar novamente um roteiro para não ficar perdido. Então, se vocês repararem que eu estou olhando muito para baixo, podem ter certeza que eu estou pescando, e eu digo isso sem constrangimento. Afinal de contas, eu tenho 56 anos e não tenho mais a memória da juventude. Vamos então ao tema da vez. Hoje são 26 de dezembro de 2020. O Natal já passou, mas o espírito natalino não. Portanto, o tema que eu escolhi para hoje tem tudo a ver com a ocasião. Ele vai aparecer aqui, agorinha, para vocês. A ameaça teocrática no Brasil. Mas vamos colocar aspas nessa ameaça teocrática? Eu uso essa expressão muito mais figurativamente. Por quê? Porque teocracia ela é um regime político. E o nosso regime político, previsto constitucionalmente, é a democracia. O artigo 1º da Constituição Federal diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Ou seja, para a gente ter um novo regime político no país, é preciso formar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que irá redigir uma nova Constituição que posteriormente será promulgada. Isso não é um caminho fácil. Formar uma Constituinte já é algo difícil. Formar uma Constituinte que preveja na redação da nova Constituição um novo regime político no país, mais difícil ainda. Vai ser um pouco difícil a gente sair do regime democrático. Porém, eu vou dizer uma coisa, eu não confio 100% nesse Congresso. E vou justificar por que eu não confio. Aliás, nem precisaria justificar, né? Mas eu vou usar aqui o exemplo dos 2 julgamentos de Lula no STF, no Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma história recente. Vocês estão lembrados que em um primeiro julgamento, Lula foi conduzido à prisão. Isso logo na disparada das eleições da corrida eleitoral de 2018. Tanto que ele não pôde concorrer porque ele foi preso. Passadas as eleições, eleita a besta quadrada, etc., o STF revê seu posicionamento em novembro de 2019, libertando Lula. O curioso disso tudo é que o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal é tão claro. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Lula não se enquadrava nesse caso. Foi preso por quê? Então por isso é que nós consideramos que foi um julgamento político. Aí quando Lula foi liberado, ou melhor, libertado, houve uma movimentação no Congresso Nacional para rever a Constituição, para criar uma nova Assembleia Nacional Constituinte e rever a Constituição, especialmente nesse caso que permitiu a libertação de Lula. Por isso que eu digo que eu não posso confiar nesse Congresso de jeito nenhum. Mas eu não vou falar disso hoje aqui não. O vídeo de hoje vai ser dedicado à análise do avanço do poder econômico e político de certas correntes religiosas e o perfil de alguns políticos religiosos ou religiosos políticos, como queira. Mas o Natal foi ontem e nós ainda estamos respirando o espírito natalino. Por isso, eu vou tratar aqui de um assunto que eu considero adorável. A prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Essa prisão ocorreu no último dia 22 de dezembro, agora há pouco.
E Crivella, ele é acusado de chefiar o QG da propina na Prefeitura do Rio. Ele foi conduzido à delegacia fazendária na Cidpol, cidade da polícia em Jacarezinho. Porém, nós sabemos que Crivella é uma pessoa de posses, é um homem muito rico e pode bancar bons advogados, excelentes advogados, que conhecem os meandros das leis e suas brechas. E no dia seguinte à prisão, ou seja, no dia 23, Marcelo Crivella já estava de volta a casa para cumprir prisão domiciliar com monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica. Mas vocês acham que eu não tenho as minhas surpresas para vocês? As minhas notícias bombásticas? Tenho sim. Essa é de primeira. No curtíssimo período em que Crivella passou na delegacia, ele foi batizado pelos seus colegas de detenção. Claro, ele é um homem religioso. E os seus colegas de detenção o batizaram de Cri-Cri Velhinha. E mais, usaram água ungida de Golden Shower. É brincadeira. Mas eu vou continuar a chamá-lo de Cri-Cri Velhinha daqui para frente. Ok? Fica combinado assim. Muito bem. Vocês acham que isso que eu acabei de falar foi uma piada? Não foi. Foi uma brincadeira realmente, porque a piada vem agora. Cri-Cri Velhinha, ele foi preso 9 dias antes de entregar a Prefeitura do Rio de Janeiro e passar o bastão para Eduardo Paes. A piada é que ele concorreu à reeleição. Por sorte, perdeu. E perdeu por uma diferença gritante de votos. Mas ele teve o descaramento de se candidatar à reeleição. Imagine se esse homem tivesse sido reeleito. Que vergonha para os cariocas. Ainda bem que os cariocas mostraram que ainda tem bom senso. E quem é Cri-Cri Velhinha? Muito bem. Cri-Cri Velhinha é prefeito do Rio de Janeiro, afastado, mas continua sendo prefeito. Ele também foi senador. Ele pertence ao Partido Republicanos. Gravem bem esse nome, Republicanos. E é bispo evangélico. Ele é universal. Por tudo isso, eu considero que Cri-Cri Velhinha é o exemplo mais bem acabado, e eu espero que ele se acabe logo, do quanto o pensamento teocrático na política é socialmente nocivo. Porque não tem nada de cristão. Essa história de amor ao próximo, desapego, tudo isso é falácia, tudo isso é hipocrisia. O que eles querem é poder. O que um político religioso com pensamento teocrático quer é isso. É poder a qualquer custo. Custe o que custar, ainda que seja necessário cometer um crime. Eu estou fazendo pré-julgamento? Não estou, não. Afinal de contas, não fui eu que dei ordem de prisão a Cri-Cri Velhinha. Lembrem-se disso. Mas existem outros exemplos, eu não vou citar vários, mas apenas mais 2, né? Porque senão a vida vai ficar muito longa, são muitos. Mas outros exemplos, péssimos exemplos, que misturam religião e política. Então, o primeiro exemplo vem da deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza, do PSD do Rio de Janeiro. Ela é acusada de ser mandante do assassinato do próprio esposo, o também pastor Anderson do Carmo. Ele foi morto no dia 16 de junho de 2019, com mais de 30 tiros. Isso parece absurdo, né? Afinal de contas, mandar matar uma pessoa já é um absurdo. Se essa pessoa é alguém da sua família, mais absurdo ainda. Porém, o absurdo de Flor de Lis não para por aí. Ela é ré em um processo junto com 7 filhos e 1 neto. Ou seja, uma quadrilha.
Tem outras pessoas envolvidas, mas esta criatura formou uma milícia para dar cabo da vida do marido. O curioso é que a igreja que ela comanda, ela ainda comanda, se chama Ministério Flor de Lis Cidade do Fogo. Sim, do fogo, da arma de fogo que matou lá o marido, tá? Ela é a única que cumpre pena não, porque ela não foi condenada ainda, mas ela está livre por conta da imunidade parlamentar, mas ela é monitorada com tornozeleira eletrônica também. O próximo exemplo é o pastor Everaldo Pereira, da Assembleia de Deus, que também tem um currículo invejável. Ele foi candidato à presidência da República em 2014 pelo Partido Social Cristão, PSC. Gravem este nome desse partido também, que vale a pena. Pois bem, ainda assim, e com tudo isso, ele é apontado como líder de uma organização criminosa. Em 28 de agosto de 2020, ele e seus 2 filhos, é coisa de família, né? Foram presos numa operação que apura corrupção na área de saúde no governo do estado do Rio de Janeiro. E foi essa operação que afastou Wilson Witzel do governo. É, no mínimo, curioso observar como esses 3 exemplos demonstram as relações intrínsecas e morais nocivas entre religião, política e corrupção. 3 coisas que não deveriam se relacionar, mas se relacionam demais, especialmente no Brasil. Mas não vamos generalizar, não. De fato, eu desconheço os políticos religiosos no Brasil inteiro. Então, eu desconheço todos os políticos religiosos que estão no Congresso agora. Eu desconheço todos os políticos religiosos das assembleias legislativas ou das câmaras de vereadores ou que estão no comando de prefeituras ou de governos estaduais. Eu desconheço. Pode ser, sim, que haja muita gente boa no meio desse lixo e que estejam pagando um preço alto pelo que os outros fazem. Mas é preciso frisar, não vamos generalizar. Eu acredito sim que existe gente honesta e de caráter entre os políticos religiosos. Agora, de um segmento eu faço questão de falar e frisar, que é o segmento evangélico neopentecostal. Esse, me desculpem, é um câncer social e já deveria ter sido extirpado do país há muito tempo. Infelizmente, ele está há muitos anos, décadas, pelo menos 4 décadas de atuação no Brasil. É bom lembrar que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela foi fundada no dia 9 de julho de 1977. Isso significa que ela já existe entre nós há 43 anos, caminhando para 44. A IURD é o exemplo mais emblemático desse projeto de poder, que gera, inclusive, disputas internas. É impressionante como até dentro da própria igreja eles não se suportam. Tanto que 2 outras igrejas elas surgiram da dissidência do IURD, que foram a Igreja Mundial do Poder de Deus, comandada por Valdomiro Queiroz, que dispensa comentários, e a Igreja Internacional da Graça de Deus, comandada por R.R. Soares, cuja biografia e patrimônio acumulado merecem uma consulta na internet. Vão lá, vão fazer uma pesquisa no Google, vocês vão ficar surpresos. Eu fiquei horrorizado com o que vi. Mas, voltando ao Universal, eu a considero o exemplo mais emblemático de projeto de poder político da pior espécie, por várias razões. Por exemplos que são constantes, mas por um exemplo em particular, por ser recente.
e por envolver outro país. Bom, nós sabemos que Edir Macedo, na sua ambição desmedida, ele quer estender os tentáculos da IURD por outros países, pelo mundo afora. Só que ele não conseguiu isso em Angola. Em Angola, o governo agiu para desmascarar essa ambição desmedida de Edir Macedo. O governo da Angola acusa a IURD de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, expatriação ilícita de capitais, racismo, discriminação, abuso de autoridades, entre outras denúncias. É muita falta de caráter, né? E por falar em falta de caráter, quem foi mesmo que deu apoio incondicional a Edir Macedo nesse episódio envolvendo o governo de Angola? Se você respondeu que foi o desgoverno Bosta na Água, você acertou em cheio. Isso. Muito bem. Eu disse que eu iria usar o termo teocracia no sentido mais figurativo. E, de fato, nós não vivemos em um regime político teocrático. O nosso regime, previsto em Constituição, como eu falei, é democrático. Porém, nós assistimos aterrorizados à ascensão ao poder de correntes religiosas que só querem retrocesso, cassação de direitos, fragilização das instituições democráticas. É isso que nós estamos assistindo. E tentativas nesse sentido já houve várias. Todas elas freadas no judiciário, especialmente no STF. E já que estamos aqui falando de caminhos para a dominação política de segmentos religiosos, eu vou voltar a um tema que eu abordei em outro vídeo, Necropolíticas de um Psicopata, que é justamente o desmantelamento das políticas públicas de saúde mental pelo SUS. Isso vai se dar, existe uma ameaça mesmo, eu considero uma ameaça, do desgoverno Bosta na Água de tornar-se em efeito de revogar uma centena de portarias que disciplinam as políticas públicas de saúde mental no país. E, bom, como se isso não fosse suficientemente desastroso, ainda tem um detalhe que se esconde nessa iniciativa, que é justamente abrir as portas para correntes religiosas de práticas suspeitas e caráter ainda mais suspeitos intermediarem políticas públicas de saúde mental e dominarem, por exemplo, os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Bom, no vídeo anterior eu falei e eu agora vou frisar. Se isso acontecer, se essa maldição acontecer, nós testemunharemos um aumento de rebanho, de dízimo, de poder econômico, de poder político e de dominação. E para deixar o meu pensamento elucidado aqui nesse finalzinho de vídeo, eu quero lembrar que nós já elegemos uma besta quadrada em 2018. Ninguém, absolutamente ninguém me garante que nós não vamos eleger uma besta fera evangélica neopentecostal em 2022. Sabe por que eu digo isso? Porque eu não tenho a certeza de que o eleitorado brasileiro não continua mais sendo guiado pelo berrante. E se você aprovou este vídeo, então colabore com o canal Filtro de Barro. Primeiro, inscrevendo-se nele, caso ainda não seja. E também favoritando, comentando, compartilhando este vídeo, ajudando a divulgar o nosso trabalho. Valeu? Até mais!